Olá, meus queridos humanos, aqui quem está falando é Mr. Robotnik, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, irei trazer aqui para vocês algumas das maiores criaturas que a gente já viu na história da ficção. É claro que eu não irei me basear apenas em filmes e séries, mas também irei me basear nos livros. Até porque podemos ver em alguns livros que possuem adaptação tanto para filme quanto para série, que algumas criaturas que aparecem nos livros não aparecem nas séries e nem nos filmes. E essas criaturas tendem a ser muito maiores do que a gente vê nessas outras adaptações. E eu achei que seria bastante interessante trazer elas aqui para esse vídeo. Só ressaltando, pessoal, que essa não será uma lista do menor para o maior, mas será apenas uma lista apresentando cada uma dessas criaturas. E se vocês gostarem, futuramente eu posso trazer uma continuação para esse vídeo. E, bom, sem mais delongas, bora começar? Godzilla de Monsterverse. E é claro que eu não poderia começar essa lista sem falar dele, não é mesmo? Nosso tão amado Godzilla. Ao longo da história dos filmes houveram vários tipos de Godzilla de diferentes tamanhos, variando de 50 a 300 metros. O maior dos Godzillas que a gente viu até então foi na sequência de 3 filmes de Godzilla Earth, que nos é apresentado o maior de todos os Godzillas, que tem a altura estimada mais ou menos em 300 e poucos metros. Mas não será dele que nós iremos falar aqui nesse vídeo, e sim sobre a versão dele dos filmes que a gente conhece do Monsterverse, que eu acredito que tenha mais coisa pra gente explorar fora o tamanho dele. Já nos foi revelado que o Godzilla dessa versão está na faixa dos 120 e poucos metros. Dá pra se dizer que nessa faixa etária ele se encontra no meio assim, com relação à altura dos outros Godzillas. Essa versão do Godzilla nos foi apresentada no filme de 2014 Godzilla, que deu origem a toda a linha cronológica do universo de Monsterverse. Existem alguns detalhes que deixam esse universo bem mais interessante. Um desses fatores é a criação de outros titãs. Nós podemos ver alguns titãs nos filmes antigos do Godzilla, mas eles não eram muitos e apesar de serem bastante diversificados entre eles, não havia muitos detalhes que nos chamasse a atenção. Um outro fator seria a criação da Terra Oca. Nesse universo, a Terra é oca, e dentro desse espaço existem muitos outros titãs, e esse foi um detalhe, pessoal, que eu simplesmente adorei. Sério, porque assim a gente pode imaginar que existem vários tipos de titãs diferentes vivendo dentro da Terra, e foi um detalhe simplesmente genial por parte da equipe de direção desse universo. E por fim, pessoal, nós também ficamos sabendo que o Godzilla nesse universo não era único. Diferente dos filmes anteriores, que havia apenas um Godzilla, tirando o filho do Godzilla, que aparece num dos filmes e nas animações, mas esse aí eu meio que descarto, é que nesse universo existiam vários outros tipos de Godzilla. Apesar de não nos é apresentado isso durante os filmes, com uma certa clareza de detalhes, nós podemos ver em alguns momentos menções, e também já vimos também um esqueleto de Godzilla no primeiro filme. Então podemos deduzir claramente que haviam muitos outros Godzillas nesse universo. Mas é claro que hoje em dia existe apenas o nosso amado Godzilla. Indo agora com relação aos poderes do Godzilla, aqui temos uma clara diferença para os demais filmes, pois aqui temos muito mais clareza de detalhes com relação aos poderes do Godzilla e também há uma diversidade muito maior. Um desses poderes que eu considero um detalhe bem interessante, que eu simplesmente adorei, é o fato que o Godzilla pode absorver qualquer energia nuclear. Isso acontece porque todos os titãs desse universo existiam desde que a Terra passava por um momento que a radiação circulava por todo o planeta. Então, claramente todos os titãs possuem uma grande resistência a essa energia e também podem usar ela como fonte de energia para poderem se recuperar e se fortalecer ainda mais.
Vimos isso no segundo filme, quando detonam uma bomba perto do Godzilla para que ele pudesse se restaurar e recuperar completamente todas as suas forças. Seguindo agora, nós temos a clássica baforada atômica do Godzilla. Não importa em qual versão, todos os Godzillas têm essa baforada atômica. Porém, essa versão tem um detalhe bem interessante que nós podemos ver só agora no último filme que saiu. Se formos separar cada Godzilla quando usa a baforada atômica, ela sai tanto de uma cor diferente quanto de uma forma diferente. Alguns saem como um raio azul de precisão, e isso nós podemos ver no Godzilla Earth, e outros saem como um raio verde, meio como se fosse também uma labareda de fogo. Isso nós podemos ver tanto no filme do Godzilla produzido pela TV americana, que não foi lá muito bom, como também na série, que é uma continuação desse filme. Porém, para o Godzilla de Monsterverse, o pessoal quis dar aquele implemento nessa habilidade. Nós podemos ver no primeiro filme que quando o Godzilla usa a sua baforada atômica, ela sai numa cor meio azulada. Porém, nesse último filme que saiu, o Godzilla passou por uma espécie de evolução, onde ele conseguiu muito mais poder do que ele já tinha, e a sua baforada atômica saiu numa cor meio púrpura, meio vermelha, vamos dizer assim. Eu não sei exatamente qual a cor certa, mas foi um detalhe bem interessante, porque nos mostra que quanto mais poder o Godzilla consegue, o quanto mais ele conseguir evoluir, mais poderoso será a baforada atômica dele. E esse foi um detalhe genial, simplesmente genial. E por fim, pessoal, uma última habilidade que eu simplesmente adorei, que a gente só pode ver no filme Godzilla Rei dos Monstros, que quando o King Ghidorah destrói a Mothra, ela acaba deixando uma espécie de energia residual que o Godzilla acaba absorvendo. E nessa dele absorver, ele acaba adquirindo muito mais poder e acaba revelando uma habilidade bem interessante, que é uma espécie de onda de energia atômica. E logo após isso acontecer, pessoal, o Godzilla praticamente se tornou uma bomba nuclear ambulante, pois tudo que estava ao seu redor acabava derretendo pela quantidade de calor maciço que o seu corpo transmitia. E ainda nessa cena, pessoal, o Godzilla também foi capaz de transmitir uma grande onda de energia maciça que acabou de vez com o King Ghidorah. Sério, pessoal, essa pra mim foi uma das melhores cenas que eu já vi dentro do Monsterverse. Todos esses detalhes, pessoal, fazem dessa versão do Godzilla, pra mim, uma das melhores versões já feitas até hoje na história do cinema. Sério, pessoal, eu simplesmente amo essa versão do Godzilla. Tem outras versões que eu também amo, como a do Godzilla Earth, mas essa versão é uma das que eu mais gosto. Não apenas pelo fato desse universo ser tão amplo e o pessoal pode fazer o que bem entender, colocar vários monstros diferentes, mas também pelo fato de todos esses detalhes, todas essas habilidades que eles dão ao Godzilla. Leviatã, de Atlantis, o Reino Perdido. Agora, pessoal, alguns de vocês devem estar se perguntando: nossa, Robotnik, mas quem é esse Leviatã? De que filme ele é? Que filme é esse, Atlantis, o Reino Perdido? Calma, pessoal, eu já vou explicar. E também vou explicar por que esse é um dos monstros gigantes que eu mais gosto. Primeiramente, Atlantis The Last of Empire, ou Atlantis o Reino Perdido, foi lançado em 2001 e é um dos filmes de animação da Disney que eu mais gosto, pois ele é uma mistura de ficção com aventura e é simplesmente fantástico. E um dos detalhes que eu mais gosto é justamente o Leviatã, porque ele é, para mim, um dos melhores monstros já criados na história do cinema. Os detalhes dele, todo o jeito que ele é, todos os detalhes que a equipe de direção colocou no filme com relação a ele é simplesmente genial. E é justamente disso que irei falar agora. Primeiramente, pessoal, é importante ressaltar que apesar de nós vermos o Leviatã como uma criatura viva, ele não é. Ele é, na verdade, uma espécie de máquina com uma inteligência artificial bastante avançada. Eu sei, pessoal, alguns de vocês devem estar se perguntando, mas como assim, Robotnik? No filme nos é explicado que o Leviatã é uma espécie de máquina que possui uma inteligência artificial bastante avançada,
programada para proteger a entrada secreta para a Atlântida. Também nos é mostrado no filme que o Leviatã não é único. Durante o período onde a Atlântida estava no seu ápice, 6 Leviatãs foram construídos para servirem como máquinas de guerra do povo de Atlântida contra as demais nações da época. Porém, há um detalhe muito importante a ressaltar. Em nenhum momento, tanto no filme quanto pela parte da equipe de direção, nos é informado o tamanho exato do Leviatã. Mas então você deve estar se perguntando como é que a gente consegue ter uma noção do tamanho dele? E é bem simples, pessoal. É só a gente ver pelo tamanho do submarino que a equipe de expedição do filme utiliza. Apesar de não termos o tamanho exato do Leviatã, no filme a gente tem o tamanho exato do submarino que é utilizado pela equipe que vai atrás de Atlântida. No filme, o submarino usado pela tripulação tem 380 pés. E em determinado momento, o Leviatã consegue capturar esse submarino com as garras da frente e o deixa bem próximo ao seu rosto. Nisso já podemos ver que só o rosto do Leviatã tem exatamente o mesmo tamanho do submarino. E também já foi feito um cálculo que se o Leviatã fosse colocado de pé, ele ficaria até mais alto que o Burj Khalifa, e isso me deixou bem espantado. Fora o seu tamanho colossal, o Leviatã, como eu disse anteriormente, também possui uma inteligência artificial, o que o torna extremamente perigoso, pois ele possui a capacidade de se adaptar com muita facilidade a qualquer tipo de coisa nova que apareça diante dele. Além disso, o Leviatã também consegue operar tanto debaixo da água quanto no céu. Nós podemos ver isso no início do filme, quando vemos os 6 Leviatãs pairando acima das águas, o que eu achei um detalhe genial por parte da equipe de direção. Porque imagina, uma criatura tão grande assim ser capaz de operar tanto debaixo da água quanto acima dela. É genial, porque isso demonstra o quão perigoso é essa criatura e o quanto ela consegue se adaptar de uma forma inacreditável. E por fim, pessoal, o Leviatã também possui a capacidade de disparar raios de energia. E esse foi um detalhe incrível, pois a gente pode ver isso durante o filme, quando o Leviatã ataca o submarino e os mini-subs. Sério, pessoal, toda essa sequência de cenas é simplesmente genial. É simplesmente incrível. Todos esses detalhes, pessoal, fazem do Leviatã, para mim, um dos melhores monstros da história da ficção. Sério, todos os detalhes que o pessoal colocou nele, a forma dele, fazem dele, para mim, um dos melhores. Ancalagon, do Senhor dos Anéis. Ancalagon o Escuro é um dragão que a gente só pode ver nos livros de Tolkien, que deu origem a toda a história dos filmes do Senhor dos Anéis. Sua primeira e última aparição foi no final da Primeira Era, durante a Guerra da Ira, um evento conhecido por acabar com boa parte da Terra-média, o que fez a estrutura inteira deste continente se refazer por completo. Não temos nenhuma informação referente ao tamanho do Ancalagon, mas ele é descrito nos livros como o maior de todos os dragões que já pisou em Arda. E para aqueles que estão meio confusos, Arda é esse mundo onde se passa a história do Senhor dos Anéis. Ancalagon foi criado juntamente com os demais dragões pelo primeiro Senhor do Escuro, Morgoth, para servirem como armas de guerra contra os demais Valars. Como eu disse anteriormente, Ancalagon é descrito como sendo o maior de todos os dragões. Para se ter uma ideia, o Smaug que a gente pode ver nos filmes do Hobbit era praticamente uma formiga perto dele. Durante o conflito, Ancalagon e os demais dragões acabaram com boa parte do exército dos Valar. E foi apenas Ealendil, um meio-elfo, que foi capaz de derrotar Ancalagon. E é justamente no trecho onde se fala sobre a derrota de Ancalagon que podemos ter um pouco mais a noção do quão grande ele era, pois após o seu corpo cair, ele acabou destruindo as 3 montanhas que escondiam a fortaleza de Morgoth, e com isso também acabou destruindo a própria fortaleza, forçando Morgoth a fugir para os subterrâneos da fortaleza, o único local seguro que ele ainda tinha. Ancalagon, pessoal, é certamente um dos maiores dragões já criados na história da ficção. Eu, quando assisti o filme do Hobbit, eu considerava Smaug um dos maiores. Mas quando eu fui correr um pouco atrás das histórias do Tolkien
e vi esse detalhe, eu logo explodi a cabeça pensando que poderia existir um dragão tão grande como esse. Sério, pessoal, eu gostaria muito de ver uma adaptação desse período das histórias de Tolkien num filme ou numa série, mas eu acredito que isso não vai chegar a acontecer tão cedo. Bom, pessoal, esses foram todos os monstros gigantes até o momento, mas como eu disse, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer uma continuação aqui no canal. Inclusive, vocês podem deixar aí nos comentários quais monstros eu posso trazer num próximo vídeo. E, bom, eu vejo todos vocês na próxima. Tchau!